Olá, galerinha do primeiro ano. A nossa aula de hoje vai ser sobre função polinomial de segundo grau, ou a função quadrática. Diferente da função de primeiro grau, o nosso formato da função quadrática é o seguinte, ó. Ax ao quadrado mais bx mais c. Então, lembrem-se, esse pedacinho aqui, ó, ele é como se fosse aquela minha função de primeiro grau, um número acompanhando o x sozinho, mais o c que seria uma constante. A diferença aqui na função quadrática é que a gente vai ter o grau 2. A gente vai ter um x com o expoente 2, beleza? Tendo a, b e c números reais e o a diferente de zero. Aqui a gente tem alguns exemplos de função quadrática, função de segundo grau. Aqui, ó, 3x ao quadrado menos 4x mais 1. Onde a é igual a 3, o a aqui agora vai ser sempre quem acompanha o x ao quadrado. O b é o menos 4, o b agora é quem acompanha o x sozinho, o x sem expoente, ou seja, de grau 1. E c é igual a 1. O c é sempre quem não tem o x nenhum, não está acompanhando o x. Ele é uma parte constante. E no nosso segundo aqui a gente tem o f de x é igual a x ao quadrado menos 1. Onde a é igual a 1. A é quem está acompanhando o x ao quadrado, se não tem ninguém é 1. B é igual a 0. Por que B é igual a 0? Eu tenho x sozinho aqui? Não. Então, se o x sozinho não tem aqui, então a gente não tem essa parte B na nossa função aí. Então, B vai ser 0. E o C vale menos 1. Aqui é a nossa parte constante, que não acompanha o x, vale menos 1. No terceiro exemplo, temos f de x é igual a menos 2x ao quadrado mais 3x, onde a é igual a menos 2, a aqui é quem está acompanhando o x ao quadrado, b é igual a 3, o b é quem está acompanhando o x sozinho, e c é igual a 0. Por que c é igual a 0? Porque a gente não tem a parte constante aqui que não está acompanhando o x, né? Não temos aqui a parte constante, então no caso aqui meu c é igual a 0. Então, lembra desse formatozinho aqui, esse formato aqui, ó, ax ao quadrado mais bx mais c, é um formato de uma equação de segundo grau. Vocês viram isso ano passado no nono ano. Então, é uma equação de segundo grau, né? E a gente viu também, ano passado, no nono ano, as fórmulas de resolução de uma equação de segundo grau, mas eu vou relembrar aqui para vocês. Toda função, ela tem gráfico, da mesma forma que a gente fez na função de primeiro grau, na função afim. Agora, o gráfico de uma função de segundo grau, ele vai ser diferente da função afim, por quê? Da função afim é uma reta, e na função de segundo grau, na função quadrática, ela vai ser uma parábola. E antes, na hora que a gente montava o gráfico de uma função afim, a gente não pegava somente os dois pares ordenados para a gente montar a reta, né? Agora, na parábola, não vai servir apenas dois pares ordenados para a gente conseguir montar a nossa parábola. A gente vai precisar de mais alguns pontos para a gente conseguir montar exatamente como vai ficar a nossa curva no gráfico. Depois a gente vai ver como montar o gráfico aí da função de segundo grau. Agora vamos relembrar aqui a resolução de uma equação de segundo grau. Nós temos as duas formas comuns aí de resolver uma equação de segundo grau. A primeira, que vocês viram ano passado, é a formulazinha de Bhaskara, né? A resolução dessa equação de segundo grau vai servir para a gente encontrar as raízes da nossa função. Vocês lembram lá quando a gente falava em raiz da função de primeiro grau, da função afim? A raiz não era o valor de x quando y valia 0? Da mesma forma, aqui na equação, na função de segundo grau, as raízes da nossa função de segundo grau serão os valores de x quando y vale 0. Só que aqui na função de segundo grau, a gente pode acontecer três casos diferentes. Ou a gente pode ter duas raízes, né, distintas, ou a gente vai ter duas raízes iguais, ou a gente não vai ter raízes reais, né? Isso tudo a gente vai conseguir perceber usando a nossa formulazinha de Bhaskara. Agora, relembrando aí para vocês, a forma de Bhaskara é x igual a menos b, mais ou menos a raiz de b ao quadrado menos 4ac, dividido por 2a. b, a e c são nossos coeficientes lá que a gente aprendeu a distinguir na nossa equação, na nossa função de segundo grau. A gente só teria que substituir aqui nessa fórmula. E a gente simplifica essa fórmula de Bhaskara dessa forma aqui, ó.
como x igual a menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Eles pegam aqui essa parte aqui, ó, b ao quadrado menos 4a e chama de delta, do nosso discriminante aí. Então, chama de delta para poder a gente resolver aqui de forma mais fácil. Aí, costumamos calcular o delta primeiro e depois só jogar esse valor de delta aqui dentro da equação de Bhaskara simplificada, ok? Outra forma de resolver uma equação de segundo grau é por soma e produto. Vocês vão anotar isso daí, soma e produto, e numa segunda aula eu vou explicar a resolução dessa forma. Na aula de hoje a gente vai aprender a resolver aqui pela fórmula de Bhaskara, tá? Agora, falando aqui, ó, a nossa parábola, ela vai fazer uma interseção, ela vai cruzar os meus eixos, da mesma forma que a função de primeiro grau cruzava. Ela cruzava o eixo y e o eixo x. Só que aqui, nós vamos continuar aqui. Quando x é igual a zero, o y é igual à parte constante, a parte sozinha, lá que não acompanha x. Então, quando x é igual a zero, o meu y vai valer c. Então, a gente vai ter esse ponto aqui, ó, lá no nosso gráfico, na nossa parábola, que é 0 e c, que é o ponto onde a parábola cruza o eixo das ordenadas, ou seja, o eixo y. Agora, as raízes da minha função quadrática vão ser os pontos onde a minha parábola vai cruzar o meu eixo x, que podem ser 2 pontos, um ponto só ou nenhum, igual eu tinha falado para vocês. As raízes da função são os pontos em que a parábola intercepta o eixo das abscissas, ou seja, quando y é igual a zero. Então, os 2 pontos onde a gente vai cruzar o eixo x são as minhas raízes da função. E esses 2 pontos são os valores de x quando y é igual a zero. Podemos classificar uma função quanto às suas raízes analisando o valor do discriminante. Discriminante é quem? É o delta. Então, quando a gente faz a resolução do delta lá, b ao quadrado menos 4ac, da nossa equação, da nossa função, a gente vai ter resultados possíveis aqui. O delta pode ser um valor maior que zero, ou seja, um valor positivo. Quando o delta for um valor positivo, a gente vai ter 2 raízes reais e distintas. Vai ter 2 valores diferentes, distinto é diferente. Quando o delta for igual a zero, então as 2 raízes vão ser iguais. Né? Ou seja, a minha parábola vai cruzar o eixo x num ponto só. Não vai cruzar em 2 pontos. E quando o delta for menor que zero, ou seja, negativo, nós não teremos raízes reais. A minha raiz vai ser um valor complexo, da forma que a gente viu lá no começo do primeiro bimestre, falando de números complexos. Então, não vai ser um número real. Então, significa que a parábola não vai cruzar o eixo x, beleza? Porque o eixo x, ele conta valores da reta real, né? Então, não vai cruzar ele, porque a minha raiz não vai ser um valor real. A nossa parábola vão ser esses tipos aqui, ó. Nossa parábola é uma curva desse tipo aqui que está nos meus desenhos. E a concavidade dessa parábola vai depender também do coeficiente A, né? Do mesmo jeito que a gente olhava o A para poder falar se a função de primeiro grau era crescente ou decrescente, a gente também vai olhar o valor de A aqui na nossa função para falar o sentido da concavidade da parábola. Então, a concavidade da parábola vai ser voltada para cima, que é esse primeiro aqui, primeira coluna, sempre que o meu A for maior que zero, ou seja, positivo. Se o A é positivo, a minha concavidade é voltada para cima, ou seja, vamos pensar num sorrisinho aí, ó. Vamos ficar feliz, a concavidade voltada para cima, quando o valor de A for positivo. Agora, quando o valor de A for negativo, menor que zero, a minha concavidade vai ser voltada para baixo, beleza? Então, vai ser triste aí. Quando o negócio for negativo, vai ser triste, o sorrisinho vai ficar para baixo aí, tá? Então, aqui, ó. Quando o A é maior que zero, a minha concavidade é voltada para cima. E o vértice, o que é o vértice? É essa ponta aqui, ó, a pontinha da parábola. O vértice é o seu ponto mínimo. Você está vendo aqui, ó, que nesses casos aqui, ó, sempre o meu vértice vai estar no menor valor possível aí da minha parábola, o menor valor de y possível. Então, quando a concavidade é voltada para cima, o meu vértice vai ser o meu ponto mínimo.
O contrário vai acontecer quando a concavidade é voltada para baixo. Quando a concavidade é voltada para baixo, o meu vértice é o meu ponto máximo, ok? Vai ser o meu ponto máximo. Só para a gente fazer um exemplo aqui e finalizar essa aula, vamos olhar essa função aqui, ó. F de x é igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. Primeiro passo para a gente resolver, para a gente conseguir responder essas perguntinhas aí, vai ser falar quais vão ser os meus coeficientes A, B e C. Então, neste caso, A vai ser igual a 1, B vai ser igual a menos 5 e C vai ser igual a 6. Para a gente saber o sentido da concavidade, a gente tem que olhar quem? O meu valor de A. Então, se A é maior que 0, A aqui vale 1, né? Então, a minha concavidade é voltada para cima, beleza? Agora pergunta aqui, quantas são as minhas raízes dessa função? Vamos ver, para a gente saber quantas são as raízes, a gente tem que calcular o nosso discriminante, o nosso delta. Vamos lá. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Então, vamos ter aqui, ó, delta igual a menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 6, que vai dar 25 menos 24, que vai ser igual a 1. Então, se o delta é maior que 0, nós vamos ter duas raízes reais distintas. E quais serão essas raízes? Agora é só a gente vir aqui na fórmula de Bhaskara e substituir os valores. Nós teremos aqui, ó, como que a gente trabalha com essa fórmula de Bhaskara aqui, ó? Vocês estão vendo que nós temos menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a? No x1, que representa a minha primeira raiz, a gente usa o mais. No x2, que representa a minha segunda raiz, a gente utiliza o menos. Então, vão ser duas continhas diferentes. A minha fórmula, ela tem o sinal de negativo da fórmula. Então, quando a gente vai escrever, a gente escreve menos, que ele é da fórmula, e depois colocamos o valor de b, que no caso aqui era menos 5. Então, temos menos 5 mais a raiz de 1 sobre 2 vezes 1. E o a vale 1. Então, menos vezes menos, mais. O 5 fica positivo. Raiz de 1. 5 mais 1 vai dar 6. 2 vezes 1 aqui vai dar 2. E 6 dividido por 2 é igual a 3. Essa é a minha primeira raiz. O meu x1. O meu x2, no lugar de mais, a gente vai usar menos. Começa da mesma forma aqui, ó, menos o b, que é menos 5, menos a raiz de 1. Então, menos vezes menos mais, raiz de 1 é 1. Então, teremos 5 menos 1 sobre 2, que é o resultado de 2 vezes 1. 5 menos 1 vai dar 4, e 4 dividido por 2 é igual a 2. Então, aqui nós temos as nossas duas raízes da função. Ok? Então, a nossa aula de hoje termina por aqui. A lista de atividades vai estar disponível para vocês lá no GR8 também. E qualquer dúvida, estou disponível lá no fórum para vocês. Tchau, tchau!